Olá, gente. Um abraço para você que nos vê aqui no Bom da Notícia. Como é bom esse contato com você, internauta de todos os cantos de Mato Grosso, do Brasil e do mundo. Nós recebemos hoje aqui no Cast do Bom, no estúdio do site O Bom da Notícia, a candidata a deputada federal Gisela Simona, conhecida como Boa de Votos, com mais de 50 mil na primeira eleição em 2018, quando concorreu a deputada federal. Vou gravar de novo. Ué. Olá, gente, como é bom ter você aqui no Cast do Bom, aqui nos estúdios do Bom da Notícia. Nós estamos numa sequência de entrevistas com candidatos à eleição agora em outubro, no próximo dia 2 de outubro. E hoje recebemos com prazer e honra no Cast do Bom, aqui no estúdio do site O Bom da Notícia, a candidata a deputada federal Gisela Simona, conhecida como Boa de Votos, com mais de 50 mil na primeira eleição, em 2018, quando concorreu a deputada federal pelo PROS, e mais de 52 mil votos em 2020, quando disputou a Prefeitura de Cuiabá, a Prefeitura aqui da capital. Gisela é cuiabana, nascida e criada aqui no bairro do Porto, filha de mãe professora e pai advogado. Formada em Direito pela Unemat, com pós-graduação em Direito do Consumidor, assumiu a carreira de conciliadora de defesa do consumidor do PROCON. Aliás, Gisela comandou por 12 anos o PROCON aqui em Mato Grosso, ganhando notoriedade no Estado por sua defesa exaustiva em favor do consumidor. Hoje, Gisela é candidata pelo União Brasil e cotada pelo partido para garantir uma das 8 vagas como deputada federal na Câmara em Brasília. Hoje, no Cast do Bom, Gisela conversa como anda a sua campanha e, é claro, vamos falar muito sobre a sua trajetória política, que a fez conhecida como uma das mulheres de Mato Grosso que mais garante voto nas urnas. Ao meu lado, mais uma vez, essa brilhante jornalista, editora-chefe do site O Bom da Notícia, a quem eu sempre chamo de Marisa Batalha, a minha pequena notável. Gisela, um abraço, muito obrigado, candidata, por ter vindo aqui. Ao vivo, nós estamos nesse momento aqui no Bom e desejo a você muita sorte nessas eleições. Gratidão, Edivaldo Ribeiro, Marisa Batalha, duas pessoas que admiro tanto, né? Uma honra estar com vocês nesse momento, né? Esse momento tão importante para a democracia brasileira, né? Em que nós estamos aí prestes a uma nova eleição. Então, falar um pouco da nossa história, da nossa trajetória, das nossas propostas para Mato Grosso é sempre muito importante e agradeço o Bom da Notícia aí pelo espaço, né? Esse site, né? Esse veículo de comunicação que, na verdade, tem gerado tanto conhecimento e informação verdadeira para a nossa sociedade. Obrigada. Gisela, é impossível. Duas coisas. Primeiro, agradecer mesmo de estar aqui conosco no site do Bom da Notícia, no Cast do Bom, e iniciar essa conversa a partir de duas propostas. Uma que é muito cristalizada e parece muito com você, uma vez que você ficou ali 12 anos no PROCON. Então, sua defesa exaustiva em favor do consumidor é uma coisa conhecidíssima. E você esteve, por várias vezes eu acompanhei, também na defesa da questão da mulher, contra a violência, né, contra a agressão, contra assédio, contra o feminicídio. Você leva para a Câmara Federal essas duas propostas como se fosse uma prioridade, como se fosse uma segunda pele? Com certeza, Marisa. O fato de ter toda essa trajetória no PROCON e ser uma servidora pública, né, concursada junto ao PROCON Mato Grosso, eu não estou mais na direção do órgão, mas continuo sendo uma servidora pública ali, né, as minhas principais bandeiras envolvem exatamente isso. A questão da defesa do consumidor, né, a questão da valorização, da defesa da mulher, dos direitos da mulher, né, e temos também a questão aí voltada para a geração de emprego e renda em razão do momento econômico que o Brasil vive como pautas principais aí.
dentro desse rol, dentro de todo esse processo que a gente está fazendo, essa discussão, saiu uma matéria bem recente na Agência Brasil, bem interessante, que elevou o número de mulheres hoje disputando as eleições, ou seja, nos espaços de poder, brigando por uma fatia desse espaço de poder. Hoje nós estamos aí com 33%. De candidaturas elevadas, né? Opa, aumentou, mas muito aquém do que é necessário. Diante disso, diante do que você vê hoje, mulheres fortes como você, disputando as eleições, peitando fundo eleitoral muito, que ainda claramente beneficia os homens, você acha, por exemplo, nesse cenário, nessa ambiência eleitoral, nós temos uma candidata mulher que disputa o governo. Ela te representa? Então, não me representa, Marisa. E a todos, porque vejam que, na verdade, uma candidatura ela é representativa quando ela nasce do protagonismo das mulheres, né? E no caso específico, a gente verifica uma candidatura a serviço de um homem, né? Então, isso é muito ruim, porque, na verdade, se coloca, inclusive, a mulher numa armadilha, né? Eu digo isso porque todos nós, para sermos candidatos, nós precisamos aí desse contato com as pessoas. Uma eleição estadual, né? Você precisa visitar os municípios, você precisa conhecer as realidades de todos os cantos do estado de Mato Grosso, você precisa planejar, criar um plano de governo, em especial participativo, né? E nós vimos aí que foi praticamente uma candidatura pegar laço de último momento, né? Colocando uma mulher numa situação delicada, porque não se deu tempo necessário para se preparar, para se planejar. Então, isso é algo que é muito ruim, né? Então, eu vejo que nós precisamos, sim, de mulheres disputando, de mulheres aptas aí a não só a concorrer, mas a ganhar as eleições e, principalmente, né, que tenham tido todas as oportunidades que muitos homens têm, né, de estar aí hoje numa candidatura, né? Eu, por exemplo, como deputada, candidata a deputada federal, né, sabendo da responsabilidade que tem um deputado, eu, por exemplo, eu fui para a sala de aula. Eu tenho muito orgulho, né, de trazer aí dentro do meu currículo que eu fiz 1 ano de formação política junto ao Renova Brasil, porque eu acredito sim que lugar de político também é na sala de aula, né? Nós precisamos nos preparar. E eu tive sim a oportunidade de conversar com muitos mato-grossenses de vários locais desse estado para nós entendermos as dificuldades que cada um tem e também, com os números do Brasil, tentar trazer soluções, né? Então, como eu tenho o número 4440, eu trago 40 propostas para auxiliar Mato Grosso e o Brasil. Propostas que foram estudadas dentro da competência de um deputado federal, né? Em algumas situações, congressos, propostas que até já têm projetos de lei andando no Congresso, mas às vezes engavetados, né, por falta de uma representação forte nesse sentido, mas que a gente quer tirar da gaveta e fazer com que eles venham à tona e, de fato, possam ser uma discussão nacional. Eu vou vou fazer 2 perguntas, né? Então, antes da pergunta de que você pode desengavetar, parado na Câmara Federal, de dizer o seguinte, né? Você disse que mulher que representa homem na campanha. O que é que você quis dizer com isso? Nós temos uma candidata, que é a primeira-dama do município de Cuiabá, Márcia Pinheiro, né? Que é a candidata ao governo. É uma direta, porque deixou de ser indireta no caso aí, né? É uma direta a Emanuel Pinheiro, através da Márcia Pinheiro? Sim, na verdade, tanto é uma candidatura que é do Emanuel Pinheiro, que ele se afasta, deixando os cuiabanos, né, para poder aí ser coordenador da campanha. Em alguns veículos de comunicação chegou a sair notícias que ela nem falaria com a imprensa, que quem falaria em nome da candidatura seria ele, o que é algo inconcebível, né? Nós sabemos aí que a primeira-dama, ela pode ter um protagonismo também, né, e deve ter, porque se eleita
eleita for, ela será a governadora do estado e terá que responder por todos os atos do governo do estado. Então, isso é muito ruim. Quando você vê uma ingerência deste tamanho já numa fase de candidatura, é algo muito ruim, né? Ruim para todos nós mato-grossenses, ruim para nós mulheres de não ver o protagonismo de uma mulher ser, aí liderar um processo de candidatura, né? E isso é muito ruim, né? Então, vejam que é necessário, sim, né, que a gente venha para uma eleição com o apoio, né, da família, dos maridos. O meu marido é um coordenador de campanha, mas ele não fala por mim, né? A minha candidatura não nasce dele, a minha candidatura nasce de todo o movimento de luta por direitos que eu tenho ao longo da minha história. Então, isso é diferente, isso eu chamo de protagonismo, né? Então, o que nós estamos querendo ver é exatamente isso, um preparo para governar o estado, porque aqui nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de milhões de pessoas que dependem de decisões importantes para poderem dar o passo seguinte no dia seguinte, né? Então, é extremamente importante que haja essa preparação, esse conhecer o nosso estado, conhecer a realidade, né? A capital, ela dá uma base boa, mas ela não é o suficiente para saber aí todos os problemas que vive o nosso estado. A capilaridade, você tem uma dimensão, você tem um raio de capilaridade com reflexo ou com eco, né, da capital. Mas no todo nós temos 700 mil quilômetros, 900 mil quilômetros quadrados aqui, 141 municípios, com município a mais de 1.000 quilômetros da sede. Exatamente. A mais de 1.000 quilômetros. Você tem Se for na Luciara, por exemplo, é muito mais. Pois é, Ali você no tem Xingu. que ter, né, tem 2.000. Nossa, tem um monte com Fresa, tem um monte tem um monte de municípios que ela não vai abraçar, não vai chegar, não vai abraçar, porque ela não tem o conhecimento devido e necessário. Exatamente. E nem o pique de trabalho também, né? Agora, advogada e candidata a deputada, a senhora falou em 40 propostas, Sim. algumas engavetadas. Será que fazer propostas a essa altura da política brasileira ainda tem gente que acredita? Eu A senhora tem o acredito. poder desse convencimento, porque o que nós já ouvimos de proposta, pelo amor de Deus, o povo de uma maneira geral, né? O Sim, que mas ouviu de proposta, pelo amor de na Deus. verdade, eu vejo assim, é uma diferença muito grande para mim entre você ter aí, vamos colocar a palavra mais correta aqui, seriam promessas, Sim. entendeu? Que é diferente. Ou compromisso. E compromissos, né? Então você tem promessas vagas. Eu vou ajudar a saúde, a educação e a segurança. Mas você, muitas vezes, o que é ajudar na saúde, na segurança e tudo mais? Então, por exemplo, quando eu falo que eu tenho propostas concretas para Mato Grosso e o engavetamento, por exemplo, dentro da área do consumidor, que é a área onde sou especialista. A senhora atuou bastante nisso aí. Sim. Então vejam que hoje existe um projeto de lei parado, na verdade não é desde hoje, desde 2002 começou a surgir esse assunto na Câmara Federal, que é com relação ao mercado livre de energia elétrica, que nós possamos aí acabar com esse monopólio de ter uma única concessionária de energia elétrica prestando serviço nos estados. Isso tem gerado baixa qualidade do serviço e um preço não competitivo, não justo para o consumidor. Então vejam que nós aí temos uma proposta de poder aí mexer aí, na verdade, no Congresso, para que a gente possa ressuscitar esse projeto e trazer à tona, por quê? Se hoje o cidadão, quando ele quer escolher uma linha telefônica, ele pode escolher entre as várias operadoras de telefonia Sim. que nós temos, por que não na energia elétrica ele também poder escolher mais de uma empresa? Isso é possível, isso está comprovado pelos estudiosos do setor elétrico, mas precisa ter vontade política para isso. Então, no Congresso, nós queremos fazer essa defesa da concorrência, né? Não só isso, mas algo que não sei se todos os mato-grossenses têm ciência, mas o que ocorre na prática? O setor elétrico hoje ele é muito beneficiado porque todo o risco do negócio ele é repassado para o consumidor. Hoje, Edivaldo, se eu quiser ser uma empreendedora e vender cachorro-quente, eu tenho uma festa à noite e eu vou fazer 500 cachorro-quentes, se eu vender
parabéns. Se eu não vender, o prejuízo é meu. Prejuízo é seu. Na energia elétrica, hoje eles têm, com um ano de antecedência, prováveis riscos que eles vão ter, se vai chover ou não, se vai ter algum outro tipo de problema, e tudo embute no custo da tarifa. Isso está elevando Eles muito... não levam prejuízo nenhum. Nunca. Nenhum. Pelo contrário, recebem antecipadamente. Isso precisa se inverter, está ultrapassado. Nossa, O que brasileiro não interessante. aguenta mais isso e nós precisamos mudar as regras do modelo tarifário Dentro do Brasil. dessa sua teoria, dessa sua tese, né, que é uma tese linda a ser defendida. São 20 anos encaixotada, né, essa tese. Eu acho que... Mas se fala, mas 2002. 2002. Né, nós estamos em 2022, É né, verdade. 20 anos encaixotado. Mas se fala, dentro dessa sua linha de raciocínio, se fala na privatização da Eletrobras. Se discute muito nessa privatização da Eletrobras. Se a senhora chegar na Câmara, né, se Deus lhe permitir que a senhora chegue na Câmara, como é que a senhora vai se comportar nesse rol de privatizações que rondam Brasília e rondam o Brasil? A Eletrobras é uma delas. Né? Há muito tempo já pensam em privatização. Como é que a senhora... Primeiro, é importante o registro. Eu não sou contra totalmente as privatizações. E aqui eu quero recordar, né, o brasileiro da época a questão das telecomunicações, quando nós tínhamos lá só o telefone fixo, né, com as ações ali, uma única empresa, né, privatizar na área de telecomunicação foi algo bom para o país. Claro que foi. Hoje facilitou o acesso. Nós temos muita gente com acesso, né, a linhas telefônicas, à internet, enfim, isso foi positivo para o Brasil. Cada caso ele tem que ser analisado dentro da sua finalidade e de como está sendo feito. Hoje, no momento, nas condições que estão, não sou a favor da privatização da Eletrobras. Mas nós precisamos isso, olhar os modelos para poder avançar. Nós temos condições, no modelo que está, fazer com que a energia chegue mais barato para o consumidor, sim. Né? Fazendo com que o mercado livre seja aqui, das distribuidoras. Nós temos muitas distribuidoras no Brasil e é possível você fazer um preço mais justo, mais competitivo para o consumidor, sem necessariamente ter que privatizar a Eletrobras. Mas esse monopólio de geração está nas mãos do governo. Itaipu, por exemplo, Itaipu Binacional representa uma distribuição de mais de 40%. É Eletropaulo, tem uma série de outras usinas, né? Tucuruí, e se por aí você vai, estão todas, a senhora falou em monopólio, são todas estatizadas, né? Todas estatizadas. Como é que é mexer nesse vespeiro, né? Porque esse aporte que as empresas de distribuição recebem, como a nossa Energisa aqui, nós tivemos quase 20% de aumento agora. Exato. Recentemente, estamos pagando antecipadamente o que pode acontecer na seca agora ou coisa semelhante. Exatamente. É o governo quem tem o timão, né? O governo é quem tem Por esse isso- leme. Por isso que eu digo que nós temos condições de mudar. O que é preciso? Com que não se tenha no Congresso apenas o lobby das empresas. Nós precisamos ter o lobby dos consumidores dentro do Congresso Nacional. Enquanto ficar o lobby das empresas unicamente, é que a gente não consegue avançar nisso, né? Mas eu acredito sim que nós temos condições de estar lá. E aí é claro que a gente sempre faz a ressalva, e eu tenho conversado com muita gente, né, nessa campanha, nós temos que ter clareza de que, por exemplo, Mato Grosso tem direito a 8 vagas dentro da Câmara de Deputados. São Paulo, pela população que vem, tem 70 vagas, né? E assim a gente vai fazendo com que, na verdade, as chances de você aglutinar pessoas e poder fazer o grande convencimento, ela vai ficando mais difícil. Porém, eu acredito que na medida que nós tivermos alguém gritando por aquilo que é bom e tem resultados viáveis para o Brasil, vai ser muito difícil se calar a grande Mas maioria. o Nordeste é um exemplo produtivo da união de todos os deputados federais quando se Verdade. trata... Quando pisam no pé de quando nordestino, pisam, eles se juntam eles todos. se unem. Exatamente. Talvez seja um bom momento, a senhora estando lá, de também fazer, porque já Mas, passou da ou hora, então né, dessa união do Centro-Oeste. provocar um pacto federativo para ver as necessidades exatamente. de cada um. Exatamente. Né, as necessidades. Mas, inicialmente, que pelo menos se una o Centro-Oeste. Exatamente. Né? Mas no Centro-Oeste, mesmo a gente se unindo, nós vamos Somos ter o pouco. quê? 8 daqui, 8 de Mato Grosso do Sul,
não sei quantos de Goiás, deve ser 8 ou 9, no Mais máximo também. Tocantins, mais Distrito Federal, Mas já, né? Tocantins já é norte, já não pega o Centro-Oeste. Não, Centro-Oeste, não entra conosco? Não entra. Tocantins, Tocantins perdemos não. Tocantins. Entra Brasília, que é o Brasília, Centro-Oeste, mas tem vida. E Goiás. Tem um deputado federal, não sei quantos deputados federais, até preciso ver isso. Então, isso é um pacto federativo para que vocês possam discutir. Mas é um problema do Brasil. Já tô É um colocando a problema senhora do como Brasil. É um problema do Brasil. Um programa nacional. Sim. Nacional, né? Que vai dos Pampas aos Seringais, vai do Oiapoque ao Chuí. Porque cada região tem sua necessidade, cada Exato. região tem a sua especificidade. Exato. Então, Você quer para que ver se um outro discuta no problema, todo. Edivaldo, que a gente traz aqui, que é um problema de todo o Brasil, e isso nasce da conversa com as pessoas, né? Hoje é a saúde pública, né? A saúde pública é o grande Extremamente problema, fragilizada, extremamente né? fragilizada, e um dos grandes problemas que nós temos é exatamente esse tráfico de influência dentro da saúde. Porque o que acontece? Hoje, para um cidadão conseguir um procedimento, uma cirurgia, muitas vezes ele precisa da indicação de um vereador, de um deputado, de alguém lá dentro para conseguir a vaga na UTI, para conseguir a cirurgia. Isso é muito ruim. Sim. É um direito e que nós podemos e precisamos fazer valer. Como Gisela, como candidata a deputada federal, já que o SUS é federal, vem trazendo propostas para essa mudança. Primeira proposta nossa é no sentido que a gente torne pública a fila do SUS. O que significa isso? Na medida que nós tivermos a Mas na prática, né, regulação, Gisela? transparência. Porque nós temos essa história de colocar o SUS como prioridade vem há anos, só que ela não ocorre na prática. Exato. Até porque hoje, do jeito que está, é muito cômodo para os políticos, né? O político consegue uma cirurgia para um pai seu, para sua mãe, você fica devendo favores a ele Para o resto sempre. da vida, sendo que isso é um direito. Então, o que nós queremos? Hoje, como muita gente da sociedade tem um celular, por exemplo, a gente pode criar um aplicativo em que você, na medida que for regulado, você tem o seu número ali, você sabe o lugar da fila que você está, e alguém só passa na sua frente se o caso for mais grave que o seu. Com o CRM do médico ao lado, batendo carimbo ali, que ele atesta isso, senão Só se em responsabiliza. emergência, realmente. Só em Urgência, urgência, É justificada. Caso contrário, eu consigo ver, olha, tá atendendo 2 por dia, 3 por dia. Então eu vou sabendo o lugar que eu tô, porque hoje é desesperador. Você chega na casa de alguém com uma necessidade de cirurgia, ele fala assim, não sei, já tem um mês que eu tô esperando. Tem cirurgia já tem letiva de 2 anos. De 2 anos, e eu não sei ainda quando eu vou ser atendido. Então Nossa, falta... uma fila enorme. Exato. Enorme. Então a questão é transparência, Edivaldo, como você disse. Isso dá um empoderamento para o cidadão, poder fiscalizar, poder exigir o seu direito, e nós vamos lutar por isso em Brasília, para que, por lei federal, a gente possa tornar pública a fila do SUS. Até não é só empoderamento, não. Dá respeito à dignidade humana. Com certeza. Não é, o SUS é uma coisa linda, mas tem que ser aplicado. Nós estávamos falando inicialmente em projetos engavetados. Exato. Isso. Só, Em 2000. só que, Marisa, Ah. a deputada, a candidata a deputada Gisela, ela disse, né, que nós tínhamos só a telemática aqui, lembra? Telemática sim, e tal. Quanto custava um telefone fixo? R$3.000. Tá certo que você Ações, comprava ações e tal, mas para você ter um telefone, você tinha que dispor de R$3.000. O Sérgio Mota veio aqui e, numa reunião com o Roberto, na prefeitura, disse, olha, telefone no Brasil, daqui a 1 ano, 2 anos, fixou uma data, todo mundo vai ter e vai ser fácil. Você vai ter telefone de R$30 por mês. Hoje, um telefone fixo não fica nem R$30 por mês. Tanto é que... Tem Verdade. extinto, né? Não, mas tem. Mas Tem, eu, Você por tem. exemplo, mantenho para conversar com a minha família As no empresas interior. ainda têm Não, telefone de- fixo, Sim. não? O contato pelo celular é muito mais fácil. Mas você tem telefone fixo hoje por R$20, R$30 mensal. R$18. Tá certo, a coisa realmente tem que ser diversificada para que o povo possa Ter acesso, né? ter resposta financeira. Exato. Resposta. Falando em projetos engavetados. Vamos. O Obama, e nós temos aqui isso desde 2002 dentro do Congresso, eu me lembro muito bem, e isso me marcou muito quando Barack Obama foi presidente, e ainda um negro, né? Um Aham. negro presidente Grande dos líder. Estados Unidos, perfeito, né? Ele disse e fez, todas as mulheres vão ganhar como os homens.
E ele fez esta luta valer. Em 2002, eu me lembro muito bem, porque a gente acompanhava a série Sarenco tinha esse projeto, que está lá exatamente há 20 anos engavetado. Sobre. Mulheres precisam ganhar como os homens. Nas Deixa eu te mesmas falar, atribuições. com as mesmas atribuições. Hoje, um homem ganha até 60% a mais do que uma mulher, ocupando o mesmo cargo. Agora, muito pior do que isso, Edivaldo, é que uma mulher negra, na mesma função que uma mulher branca, chega a ganhar 40% a menos que esta mulher branca, que já é um absurdo. Então, assim, a gente falando nesses projetos engavetados, é possível que a senhora também compre esse tipo de briga lá dentro? Com certeza, está inclusive no nosso rol, né, dentro das propostas que vem na área, né, da defesa das mulheres, né, uma das nossas propostas é exatamente essa, né, para que a gente consiga ter essa igualdade nos vencimentos, no salário, né, exercendo atribuições iguais, não poderá haver diferença de salário, né, assim como hoje está na Constituição Federal, que não pode ter uma redução de salário, né, no Brasil, a não ser que haja redução de carga horária, não pode ter redução de salário. Também, né, na nossa proposta, não poderá haver essa diferença salarial, né, entre homens e mulheres exercendo funções iguais. Agora, o que mais me assusta, Sim. você entendeu? Não são 53% de mulheres no Brasil? Não, mas muito mais isso acaba a gente ficando gravado, Edivaldo, é que além de ser 53% de mulheres votantes, os outros... Não é só votante, Marisa. Eu digo 53 de votantes. E você 47% de filhos dessas Então, mulheres. veja bem, né? Por que elas são tão submissas dessa maneira? Por que não existe não é uma um submissão, levante, não é um levante, né? Vamos nos defender. Uma manifestação, né? Uma manifestação Mas você não acha que houve? no coletivo, realmente, para que elas sejam empoderadas dos seus devidos lugares. Mas, Edivaldo, esse é o motivo Pega de os 100 estarmos anos pra aqui, cá, né? né? Então. É o motivo de estarmos aqui. Embora Mas que tipo de provocação no coletivo a gente pode fazer? Embora sejamos Temos 54% do eleitorado nacional, nós somos apenas 15% no Congresso Nacional. Quer dizer, é um número muito baixo. Então, as políticas públicas, para elas se efetivarem, nós precisamos do poder da caneta. E é esse poder que nós precisamos almejar e conquistar, né? A Marisa iniciou a nossa entrevista falando dos números recordes aí, embora pequenos ainda, de candidaturas. Mas nós estamos aí, na verdade, já sentindo um pouco na pele de que a candidatura, quer dizer, ela vem por conta de uma lei também, de uma exigência legal, né? E você vê que é sempre o teto. Por exemplo, uma chapa hoje de federal em Mato Grosso, ela tem que ter 9 candidatos. Você pode olhar, é só 3 mulheres em cada chapa. É a rapa do tacho. Sim, mas não poderia ser o inverso. Poderíamos ter aí 6 homens e 6 mulheres e 3 homens. Mas essa escolha isso, né? também não se deriva da capacidade de cada uma? Por exemplo, a senhora já é calejada, campeã de votos numa eleição, outra vez mais de 50 mil votos, a senhora já tem o conhecimento, ou pelo menos já passou por esse caminho das pedras, já sabe como é que é a coisa. As outras que são noviças, no caso, né, estão dentro desses 30%, Edivaldo, para ter uma escolha racional. Você também não pode forçar. Não, mas Sim, não tem não. como você fazer uma discussão que ela não seja histórica. Você não tem o pulo da mulher do fogão para o mercado. Ela tem pouco mais de 40 anos. Nós fomos criadas, Edivaldo, para que o homem jogasse bola e a gente fizesse pudim. Nós fomos criadas para usar meião. E pudim é bom. Para usar mini saia e meia arrastão. E os homens liderar todas as alternativas públicas e políticas. Quer dizer, esse salto que nós estamos dando é um salto Houve de um tempo tigre. que a mulher era analfabeta ou semi-analfabeta no máximo, né? Ela era criada para ser do lar. É isso que você está dizendo. Exatamente. Para fazer Mas pudim. até hoje, as informações de quem que a minha família vai votar, ainda é o homem que leva para dentro de casa.
Essa questão O histórica varão tem muita, e tem cultural, muita... né? É algo, por exemplo, que a gente vive nessa transição, né? Nós vivemos o momento da transição. Graças a Deus, né? que é transição. E talvez por isso é tão dolorido para nós que estamos nesse processo, é passar por isso, né? Porque o que ocorre na prática? A gente vê as mulheres participando, mas quem estão nos comandos dos partidos, por exemplo? São homens. Homens. Né? Quem decide, e nós vimos exemplos recentes, né? Aqui no nosso estado, nessa eleição, né? Quem que escolhe quem realmente é candidato ao final, né? São homens que tomam a decisão, né? Quem decide quanto vai para cada candidatura? São homens ao final. Então, essa situação de não ocupar esses espaços de poder, e quando eu digo inclusive nas direções partidárias, tem feito com que muitas mulheres, que são lideranças fortíssimas no nosso estado, às vezes se recusem a vir para o mundo político, né? Então, esse desafio é gigante, né? Nós, como eu falei, nós estamos sentindo na pele ainda que o investimento nas candidaturas femininas ainda não é uma prioridade, né? Espero que ao final dessa eleição esse quadro mude, né? Ou seja, que realmente as mulheres recebam aquilo que foi ofertado e prometido pelas direções partidárias para que elas viessem candidatas. Caso contrário, esse número histórico aí pode bolo ficar não é na dividido gaveta. por igual? Não, não é. Não é. Não é. E tem uma prova, isso aqui é um exemplo de díspare. Por que uma Federação Brasil da Esperança, que uniu PT, PV e PCdoB, o PSB sendo vice de Lula, né? Que é Geraldo Alckmin, opta, pega um médico, um ex-governador que opta em ligar para uma candidata do PSB como a Natasha Chesarenko, e diz assim, declina da sua disputa em favor de um homem, como ela teve que fazer em favor do Neri Geller. Você vê que esse é um processo ainda cultural e dolorido. Porque quando ela declinou, nem falou declinar. O que ela disse? Você vai compor ser a primeira suplente. A resposta dela foi... Não. Foi muito decente. Eu, ideologicamente, não me permito a dividir o mesmo palanque com este homem. Tá, mas então, eu declino da minha candidatura. Foi Sim. muita coragem. Sim. eu acho que uma decisão bonita. Sim. Bonita. Dolorida, Muito. traumática, Muito dolorida, dolorida, muito. mas Até porque uma nós decisão acompanhamos, né, todos os passos de da doutora firmeza, Natasha, né? para viabilizar a Agora, candidatura. as mulheres, então, lutam para romper essa bolha. Nós temos duas mulheres, exemplo atual, né? Exemplo atual, de rompimento dessa bolha feminina. Aliás, aqui na Assembleia, a Janaína tem demonstrado realmente um pulso muito forte Sim. e um fôlego também muito grande em favor das mulheres, das causas femininas, né? E outra coisa, ela tem aberto e puxado algumas candidatas e está dando também oportunidade para candidatas de outros partidos para que se acheguem, que se assentem na Assembleia o ano que vem. Nós temos a Rosa Neide, que inclusive, como mulher. deputada federal, se pontificou no Congresso em Foco, numa série de analistas, premiações de perfeitas, analistas né, com premiação. Então, esse rompimento... Mas somos da muito bolha. poucas ainda, né? Então, nós temos a senhora, a Séries, como candidata a deputada federal, e outras, não diria de somenos importância, mas Dona de Neuma, somenos de somenos Dona- conhecimento Sim. popular. Dona Neuma é mulher do Zero Pátrio, é Pois é. conhecida como mulher do Zero Pátrio. Pois é, né? mas não pode falar A isso, Gisela, né? por exemplo, é a Gisela É. Simona. Tem personalidade própria. CPF dela e Mas personalidade... você pode... Mas a personalidade- Janaína provou que ela podia desplugar do pai. No início Dona era Neu- só a filha do Riva, Ela era hoje só a ela filha já do é a Riva. Janaína. Hoje ela é a Janaína. Sim. Dona Neuma Eu não pode quero entrar desplugar dos nesse pecados do setor. pai. Mas a Gisela, por exemplo, não tem mais, como é que eu diria? Musculatura política, ela obviamente. ela tem claro, musculatura claro. política, não é? Graças a Não Deus. tem padrinho político. Ela Não deixou tem de padrinho. ser uma silhueta para ser uma foto, Sim, né? Para aparecer na foto. Sim. Então, além do que foi dito aqui, essa questão da Mas privatização mesmo hoje da sendo Eletrobras... foto,
ela passa como todas as mulheres que estão disputando isso. E, aliás, isso tem uma pergunta. Aham. Por que que as mulheres ainda são as últimas a receberem os fundos partidários? Tá, não vamos vitimizar aqui também, né? Não vamos partir Não, para não. essa Mas eu vitimização. gostaria muito, Edivaldo e Mas Marisa, é verdade. de nesse momento que a gente fala sobre mulheres, eu poder falar um pouquinho das minhas propostas para as mulheres. Eu queria Vamos, cair, é justamente isso. Falei- Além da privatização da Eletrobras, Sim, do, porque- do desengavetamento de projetos lá, quais são as suas reais, eu não vou falar propostas, compromissos com o eleitor de Mato Grosso? Certo. Eu vou falar um pouco primeiro com relação às mulheres, né? Nós sabemos que os deputados federais, nós temos aí tanto a possibilidade de propor projetos de lei, como nós temos a questão da destinação de emendas parlamentares. Então, eu tenho um compromisso de que, no meu primeiro ano de mandato, né, eleita sendo, eu quero destinar aquelas emendas que são as emendas individuais, que a gente pode fazer a destinação livre, eu quero destinar 100% delas para o auxílio aos municípios na construção de creches. Que bom. Né? Por que eu quero isso? Porque em muitas rodas de conversa com mulheres, nas nossas participações nos movimentos aí femininos, nós temos aí essa preocupação da mulher, né? A mãe trabalhadora, de como deixar o filho em casa, né? Ou num local seguro para poder trabalhar. O não trabalhar tem gerado muitas vezes esses conflitos que geram até a violência doméstica, né? Então nós queremos muito, não só destinar no primeiro ano 100% das emendas livres para destinação que venham para creches, e nós vamos fazer parceria com os municípios do estado de Mato Grosso, como também eu quero um projeto de lei nesse sentido que nós possamos tornar diferenciado os horários de funcionamento das creches. A creche, alguns falam creche em período integral, creche 24 horas ou creche no horário estendido, porque hoje a mãe trabalhadora, ela tem horários diferenciados de Sim. trabalho que o horário comercial. Então, hoje uma mulher, para fazer uma faxina, por exemplo, ela tem que sair de casa às 5 da manhã e às 5 da manhã nós não temos creche aberta para receber o filho. Então, ela já tem que pagar alguém ou deixar com os avós para poder os filhos irem para a creche. Nós temos uma situação de mulheres hoje que são enfermeiras, que são policiais, que são feirantes e têm um horário de trabalho diferenciado. Então, nós queremos muito essa mudança, né? Nós queremos ainda nesse pensar na família, nós queremos muito que tenhamos creches em período integral e as escolas também em período integral, né? Muitas mães já com o filho jovem, adolescente, preocupado, o que faz o meu filho agora à tarde, né, que não tem aula, que faz pela perfeito, manhã, né? que não tem aula. Então, nós precisamos, sim, aumentar o número de escolas em período integral. Então, eu acredito que a mulher, lá no poder, ela pode ter essa sensibilidade para poder levar pautas aí que favorecem toda a família como um todo, né? E uma reivindicação que trago aí de muitas mulheres. Nós sabemos aí da dupla jornada, né? Quando o casal chega em casa, os dois trabalham fora, geralmente a mulher, quando chega ali do seu horário de trabalho, ela continua seus afazeres. Ela vai ver a roupa no varal, ela vai fazer um jantar para a família, ela vai ver se o filho fez a tarefa, se não fez. Por que não? Essas horas extras que nós trabalhamos servir para cômputo na nossa aposentadoria, né? Para aposentarmos mais cedo. Olha que interessante. Né? Então, a gente traz essa questão da dupla jornada para que as mulheres, né, sejam respeitadas nesse ponto, porque a questão da saúde mental hoje é um grande problema. As mulheres estão ficando exaustas, física e mentalmente, por conta desse excesso de trabalho. Trabalhar fora, trabalhar dentro de casa. Isso não vai mudar. É próprio da mulher cuidar das pessoas. E nem nós queremos mudar isso. Nós só queremos que isso seja reconhecido pelo poder público e que isso seja uma carga coisa horária importante para a nossa aposentadoria. dentro dessa sua tese, que será defendida, por certo, com veemência lá na Câmara, é que não é só cidade grande, média. As pequenas também têm mulheres trabalhadoras. Sim, Sim. exatamente. As pequenas, né? Sim, E exato. às vezes nas pequenas é onde a gente vê o maior distúrbio familiar com feminicídio. Eu faço um programa policial, Sim. então posso lhe afirmar que nas pequenas cidades hoje nós estamos tendo ou mulher
agredindo o homem, na maioria das vezes, agredindo as mulheres. É E muitas 98%. vezes isso acontece, Edivaldo, a gente sabe, por problemas financeiros dentro de casa. Sim. Hoje, quando a mulher ela está no mercado de trabalho, ela auxilia na renda, no orçamento doméstico. A pandemia né? mostrou isso, Mostrou né? muito isso. Né? A mulher tem muita capacidade para ser empreendedora. Hoje, do salgadinho que ela faz, A do mulher foi bolo uma para vender leoa, fora. Uma uma leoa na pandemia. Exatamente. E continua sendo. Exato, né? Ela deu conta da casa, deu conta dos filhos para ser Exatamente. professora, ser mãe, né? Então, é isso que nós estamos querendo. O poder público precisa, na verdade, dar essa oportunidade de capacitação. Nós defendemos aí mais qualificação para as mulheres poderem entrar no mercado de trabalho cada vez com mais qualidade, né? Microcréditos aí incentivados pelo governo com taxa zero ou pequenas taxas de juros para que as mulheres possam empreender no mercado de trabalho, né? Então nós temos propostas realmente como mulheres que traz um pouco essa sensibilidade do real momento que nós estamos vivendo, do aumento de mulheres, né? Eu tenho hoje na minha rede de contatos muitas mulheres, por exemplo, que são cuidadoras de idosos. Nós temos um Brasil que cada dia mais, felizmente, os idosos vivem mais, mas que precisam de cuidadores e é uma profissão ocupada na grande maioria por mulheres e que não está regulamentada pelo governo federal. Então trago também como uma das minhas propostas a todos, né, a tentar regulamentar no cenário nacional Até por questão a de profissão. segurança Sim. previdenciária para elas Sim. e segurança para quem contrata. Exatamente. Para quem Para contrata ambas pela as partes. procedência Exato, de quem poder está exigir. É a contratando. famosa segurança jurídica, né? Também, Exatamente. da segurança Então, jurídica para tanto elas. Né? para os E a idosos, segurança para quem para o trabalha. idoso que está contratando. Exatamente. Porque hoje nós temos essa situação, e você falou com muita propriedade, né? Tem o idoso que muitas vezes pode não ser bem tratado, né? E aí ele teria todas as formas de fazer a sua Aham. reclamação. E por outro lado, você tem as cuidadoras de idoso hoje, que muitas vezes é chamada para cuidar do idoso, mas às vezes também se requer dela que seja faxineira da casa e uma série de outras funções. Então, E vez ou outra regulamentando... também, candidato, a gente vê a cuidadora espancando o idoso. Espancando o idoso, situações gravíssimas, Falta de né? formação. Falta de formação. Então, Qualificação. Formação, né? qualificação. Então, na medida verdade. que você horrível, tem né? a Não, regulamentação... e amor ao Não, próximo. claro, qualificação inclusive humana, meu Deus. Exatamente. Então, é uma situação que hoje ela toma conta do Brasil em razão desse número maior de idosos que nós temos e nós estaremos lá em Brasília lutando para que isso seja regulamentado. Ele precisa. Eu Se ele, queria- hoje eu vou deixar, porque assim, quem me manda aqui sabe dizer, eu gostaria que Não, eu o quero- nosso internauta Mas soubesse eu que vou, ele me eu manda. eu vou fazer uma pergunta para a Gisela. É uma coisa que me preocupa pessoalmente muito, né, no dia a dia do meu labor, Certo. né, que é o programa policial, aliás, o programa policial mais assistido no Estado, graças a Deus. Amém. Como é que você vislumbra hoje a maioridade penal? Nós estamos discutindo muito maioridade penal, aí você ouve Maria do Rosário, não, porque não pode, que não sei o quê, coitadinho. E de coitadinho, todo dia eu tenho um menor de idade matando, eu tenho um Ou menor de assumindo idade a morte, roubando, né? Hoje não, esses dias atrás, aqui um menor de idade com 12 anos, comandando uma boca de fumo. Como é que você vai chegar na Câmara para discutir essa maioridade penal? É um tema delicado, é um tema Super complexo, delicado. que a gente sabe é bastante Mas polêmico. que alguém tem que ter coragem Tem que ter para coragem. encarar. Eu defendo que, na verdade, nós precisamos aí ter uma flexibilidade da forma como está o Estatuto da Criança e Adolescente hoje. Em que ponto? Né? A questão do menor não poder trabalhar. Né? Nós sabemos aí, e muitos de nós talvez tivemos ali já na nossa adolescência ajudando os pais, né, nos trabalhos que faziam, né? Eu vou colocar ainda até aquele serviço mais manual, artesanal, do pai que é serralheiro, do pai que mexe com madeira, que mexe com horta. Nós tivemos sempre isso e isso nunca fez mal, né, para a nossa geração. nunca. Pelo contrário, né, nos ajudou desde cedo a lutar por aquilo que nós queremos, né? Eu digo em todas as reuniões, em todos os meus vídeos eu tenho dito que a maior lição que eu tenho na minha vida, Edivaldo e Marisa, é ter ouvido meu pai, quando eu era muito pequena, dizer
que se eu quisesse ser alguém nessa vida, eu teria que estudar muito, trabalhar muito, porque tudo que eu iria conseguir ou não seria fruto do meu trabalho, do meu esforço, porque nós não íamos ter ninguém para nos ajudar Sim. a chegar com jeitinho, que nós tínhamos que fazer as coisas do jeito certo. Então isso é muito forte em mim e eu sempre estudei muito, né? Eu sempre fui aquela menina que tentei ser a primeira da sala, não pela nota, porque meu pai, Edvaldo, era aquele que eu chegava com um boletim 10 em casa e ele olhava para mim sério e falava, não fez mais do que obrigação. Tá? Então eu nunca... É muito bacana, né? Porque eu, Incentivador. diferente de algumas gerações hoje, que se você tirar 10, você ganha celular, você ganha carro, você ganha isso, não. Era mais do que obrigação. Mas isso foi muito Se forte não para fizer a mim. média, ganha professor particular. Hoje é Tem assim, mais- né? Na minha época era a surra mesmo. É verdade. Mas, enfim, então, isso me ajudou a crescer muito como pessoa. Então, essa questão do trabalho, né, na adolescência, na juventude, é algo que eu defendo, que eu vejo como positivo, porque nós vivemos isso, sentimos na pele e sabemos que isso não prejudica, né? Então, essa situação, ela tem que ser levada em consideração, sim, né? A questão simplesmente não é a prisão, né? Eu que sou advogada, se eu falar errado, meus colegas vão puxar minha orelha, né? Mas essa questão agora você vai me ajudar mais Apreendido. ainda. De ser Apreendido. Apreendido. máximo 2 anos né? Essa situação. É algo que já não cabe mais no contexto que a gente está vendo com os crimes que nós estamos presenciando. Então, há uma necessidade, sim, de uma revisão no Estatuto da Criança e Adolescente. Perfeito. que O governo interessante. assinou. A verdade é essa. Não, mas eu acho Pra muito fechar, interessante que a gente tenha super, coragem de poder discutir de isso, poder de poder discutir discutir. isso, que é ter algumas Sabe coisas o que que parece que é acontece? politicamente errado e não é. A Gisela falou do estatuto, né? O governo assinou o estatuto para a Suíça, para o estatuto da criança e do adolescente. O governo assinou um cheque sem fundo, ele não cumpre, a parte dele ele não cumpre, Sim, essa é que é a verdade. Esse é o problema hoje, né? A questão da execução. Nós temos que deixar isso muito claro, né? Muito dessa discussão que nós estamos tendo aqui é exatamente porque o governo não tem capacidade hoje de cumprir, né, como seria esse momento do adolescente do menor infrator, né? Então, isso tem gerado várias consequências. Então, por isso eu disse que é uma discussão complexa, não é você simplesmente defender a minoridade aqui, né? Mas é você trabalhar com todas as políticas públicas envolvidas, né? Sabendo dosar isso de uma forma que vem ao encontro da nova realidade que nós Ficamos com vivemos. vários assuntos, a sua vinda aqui vai ficar depender. com o gosto de quero mais. Porque nós ficamos o quê? Ó, nós temos aqui tráfico, nós temos dependentes químicos, nós temos um social temos muito precário, e um temos a social questão do precário e assédio, tal, da para a violência. gente discutir. Mas, Marisa, Eu acho que de dá mulher, pra fazer- de de mulher pra para mulher. Marisa, de mulher para mulher, mulher pra se mulher. despeça da Gisele. Tá, da Gisela. eu me despeço da minha futura deputada, se Deus quiser, que eu acho que nós precisamos de mulher de verdade no poder, sentada nas mesas de discussões para criar as alternativas públicas e políticas. Eu quero que você finalize essa nossa entrevista me respondendo, tá pronta? A Gisela Simona, desta vez, uma mulher de mais de 50 mil votos na primeira vez, mais de 52 mil votos, está pronta para vencer, dessa vez levar o mandato e sentar na Câmara Federal? Estou pronta, Marisa. Eu tenho certeza disso. Eu me preparei para estar aqui candidata a deputada federal. Eu me preparei estudando o nosso Brasil, os números do nosso Brasil, do nosso estado de Mato Grosso, as necessidades. Conversei com muita gente. Como disse, 40 propostas para a gente poder auxiliar Mato Grosso e o Brasil. Levantar discussões importantes para que a gente possa aí, na verdade, trazer aí soluções para problemas que realmente afetam a vida das pessoas. Então, hoje me vejo numa condição que, se eleita for, né, estarei pronta para no dia seguinte estar apresentando propostas concretas para o nosso estado, né? E é por isso que eu convido o eleitor, né, para que possa nos seguir nas nossas redes sociais, que é Gisela Simona Oficial, né? Todos os dias ali eu coloco uma dessas propostas, pedindo a sugestão, pedindo, na verdade, a colaboração, o que você pensa, o que você acha, como você entende essa proposta, porque é isso, a nossa vida é de constante aprendizado,
é de constante aperfeiçoamento, né? E acredito que no momento como esse, inclusive que a gente vive a polarização, é muito importante termos pessoas preocupadas com o Brasil, né? De levar à frente o Brasil. Aquilo que for bom para o Brasil, vamos nos unir, vamos focar no que nos une e vamos para frente. É isso que o Brasil precisa, é isso que eu quero fazer e é por isso que eu já peço o voto do eleitor no número 4440, que é o meu número para representar você na Câmara Federal. Obrigada. Olha, foi uma bênção, uma gratidão pela visita. Eu que agradeço muito. Muito obrigado, a oportunidade. Gisela. Força na campanha. Muito obrigada, Edivaldo. E vamos aí seguir, conversando com muita gente, que atrás vem gente. É verdade. Né, lutando pelo voto, né, e pelo apoio das pessoas. Muito obrigado. E a você, internauta, até o nosso próximo encontro. Ao longo desses dias que antecedem as eleições, todos os dias, todas as tardes, às 5 horas, você tem um convidado aqui. Até o nosso próximo encontro.